Hoje você vai aprender de uma vez por todas que isso não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. É muito mais fácil e divertido de jogar do que você imagina. Vem aprender de uma forma simples, rápida e descomplicada e jogar xadrez. Vamos lá? Vamos começar entendendo o tabuleiro. Ele é composto por 8 linhas e 8 colunas, totalizando 64 casas. A gente tem que observar uma coisa muito importante antes de começar a partida, que a última casa da nossa direita tem que ser sempre a casa branca, um quadradinho branco. Do adversário também vai ser assim. Como vocês podem observar, são usadas somente essas duas linhas aqui para o posicionamento principal das peças. Depois, logicamente, serão usadas todas as casas de acordo com o fluir do jogo. Agora eu vou ensinar para vocês o nome de cada peça. É bem simples e característico. Vamos começar pelos peões. Eles são todos esses aqui da frente. Logo atrás, a gente tem as torres, os cavalos, os dois bispos, tem até o chapéuzinho que lembra de um bispo mesmo, e a rainha e o rei. Talvez muita gente confunda no início do aprendizado o rei com a rainha, mas é simples. O rei ele é sempre a peça mais alta e geralmente sempre tem essa cruzinha aqui, então fica fácil de distinguir. Vamos falar agora sobre o posicionamento. Quanto a isso, a gente pode observar que sempre a fileira da frente, que no caso está protegendo todas as outras peças, vão ser os peões, que são 8. Logo atrás, a gente vai ter as torres nas laterais, os cavalos, os bispos, que fazem a diagonal, mas isso vai ser o próximo tópico que eu vou falar para vocês. E aqui a gente tem a rainha, que vai ficar sempre na casa da sua cor. No caso aqui, por exemplo, a rainha branca fica sempre na casa branca no início do jogo. Claro que no decorrer ela pode mudar para qualquer casa. E o rei logo ao lado da rainha. Aqui, a rainha preta, por exemplo, ela vai ficar sempre posicionada no início do jogo na casa preta. Agora, vamos aprender a movimentação de cada peça. Começando pelos peões, eles sempre podem ter seu primeiro movimento avançando 2 casas à frente. Porém, depois ele só pode mover uma casa para frente. E algo importante, se ele mover no seu primeiro movimento somente uma casa, depois ele não pode mais fazer aquele movimento de 2 casas. Esse movimento é somente se ele for o primeiro do peão. O rei, ele só pode mover uma casa, porém para qualquer direção. Agora, a rainha, assim como o rei, ela pode mexer para qualquer direção, porém, quantas casas ela quiser. Os bispos, eles se movem somente nas diagonais. Mas fiquem atentos porque temos o bispo da casa preta e o bispo da casa branca. Eles não podem trocar de casa. Eles se movem durante o jogo dentro das casas nas suas respectivas cores.
O movimento do cavalo ele pode ser um pouquinho complexo no início, mas é só você pensar da seguinte forma: ele se movimenta em L, para qualquer sentido. Assim, assim. E observem, se o cavalo que no início do jogo estava na casa branca, no seu próximo movimento ele vai sempre parar numa casa preta, olha só. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Assim como o cavalo que no início do jogo estava na casa de cor preta, ele parará na casa de cor branca no seu próximo movimento. Ou aqui, ou aqui. Uma observação importante que eu esqueci de falar para vocês, o cavalo, ele é a única peça que pode se mover pulando outra peça. Por exemplo, se a gente tiver um peão aqui, ele pode simplesmente fazer isso. E por último, as torres, elas se movem sempre na horizontal ou na vertical, sempre em linha reta. E quantas casas elas quiserem. Agora a gente vai analisar como funciona a captura de cada peça. Bom, vamos fazer uma simulação. No início do jogo, esse peão movimenta as suas duas primeiras casas e o adversário também. O que a gente vai fazer agora? A gente pode simplesmente capturar o peão do oponente. Por quê? O peão, ele nunca vai capturar assim. Ele só pode capturar na diagonal. Tem uma exceção, que é um movimento chamado en passant, que o peão captura assim. Mas isso a gente pode deixar para assunto de outro vídeo, o que vocês acham? O rei, ele vai capturar se a peça estiver em uma das casas na qual ele pode se mover. Por exemplo, esse peão, ele pode capturar ele, até porque o peão estava dando cheque nele. Mas, se tivesse, por exemplo, um bispo aqui impedindo a captura desse peão, porque com a presença do bispo não poderia fazer isso, senão checkmate. Então, aí a gente teria que fugir. Mas, no geral, a captura do rei é assim. No caso da rainha, desde que a peça adversária esteja em qualquer uma das zonas que correspondem a esse raio que ela pode se movimentar, ela pode ser capturada. Os bispos, assim como eles só se movimentam na diagonal, eles só capturam. Para o cavalo a mesma coisa. Ele só captura se a peça estiver no sentido do seu movimento em L. E a torre também. A peça pode estar a qualquer distância, desde que seja na horizontal ou vertical. Por último, mas não menos importante, durante a partida a gente tem que levar em consideração o valor das peças. E agora eu vou ensinar para vocês sobre cada uma. O peão, ele vale 1, somente 1. O cavalo, 3,2. O bispo, 3,3. Os dois têm literalmente o mesmo valor. Trocar um pelo outro, no final vai resultar na mesma coisa. Então, você não precisa se preocupar tanto com relação a isso. A torre, ela vale 5 e a rainha vale 8,8, ou seja, quase 9. É a peça mais valiosa, atrás somente do rei, que tem valor infinito. Então, enquanto você estiver jogando, você tem que ficar atento a isso, para não cometer alguns erros, como, por exemplo, trocar uma peça
de um valor alto por uma que não compensa. Agora eu vou ensinar para vocês um movimento básico, porém muito importante, que faz uma grande diferença para proteger o rei. O que é esse movimento? Ele chama roque. É simplesmente a troca entre o rei e a torre. E é somente nesse movimento, é o único movimento em que se move duas peças simultaneamente. Observem que temos duas torres, logo vamos ter possibilidade de 2 roques, só que a gente só pode escolher por um deles em cada partida. A diferença aqui, o roque da casa do lado da rainha é chamado roque grande, porque tem um maior espaço. Já o outro é o roque curto. Como que a gente realiza esse movimento? Simplesmente move o rei 2 casas e a torre vem para a casa logo ao lado. Atenção também que nesse movimento é o único que o rei pode andar mais de uma casa. Então é um movimento simples, mas muito interessante, que todo iniciante deve aprender. O roque longo é a mesma coisa, o rei anda 2 casas, só que a torre vai andar um caminho um pouco maior. E por que desse movimento? Porque presta atenção. Se aqui a gente tem uma linha de peões, no decorrer da partida, quando for liberando espaço das outras peças, vocês observaram, né, que essas casas precisam estar liberadas para realizar esse movimento. Se estivesse, por exemplo, o cavalo aqui, a gente não poderia fazer o roque ainda. Teria que desenvolver o cavalo primeiro. Por isso é importante desenvolver essas peças. Então, voltando ao raciocínio, esse movimento ele é interessante porque a gente tem aqui essa barreira de peões e, fazendo esse movimento, o rei vai ficar muito mais protegido. Aqui ele estava em uma posição vulnerável. Desse lado aqui serve a mesma coisa, que a gente vai ter mais peões e 2 casas a mais para o rei se movimentar. Mas os dois são muito interessantes. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido compreender. O xadrez ele é um jogo muito interessante e rico em estratégias. Você tem infinitas possibilidades de movimento e ajuda muito a desenvolver o raciocínio lógico, o pensamento. É muito interessante e bacana de aprender. É isso. Deixe seu like se você gostou e comente se você quer mais vídeos do tipo que eu trago para vocês. Algumas dicas, jogando, enfim, deixem aí nos comentários. É isso, tchauzinho!